Quando uma pessoa me pergunta, afinal, por que ler Jacob Böhme, o famoso Jacob Boehme, como alguns falam, eu só consigo responder a essa pergunta contando um pouco de como é que eu cheguei ao Jacob Böhme, né? Ou seja, por que caminho eu pude acessar ou eu pude ter contato com o pensamento, com isso que é o Jacob Böhme. Bom, tudo começou quando eu decidi estudar Kant no mestrado da filosofia. E como eu tinha vindo do esoterismo, né, da astrologia, né, da alquimia, da cabala, dessa leitura mais mística e esotérica, quando eu olho para o Kant, eu consigo perceber alguns paralelos, né? Paralelos que, por sinal, o próprio Kant desautorizaria tremendamente, né? Uma vez que Kant é o filósofo dos limites da razão, daquilo que pode ser dito, daquilo que pode ser conhecido, em face daquilo que não pode ser conhecido, né? E aí, mas eu sentia, né, essa coisa, e aí quando eu fui estudar o Fichte, Schelling, Hegel, isso ficou muito forte, né? Esse cheiro de cabala, esse cheiro de teologia, né? Esse cheiro assim de algo místico, né, por trás. E eu descobri que existe uma ligação, né, que existe estudos, né, que apontam que o romantismo alemão, a filosofia alemã, ela esteve conectada a uma raiz mística. E aí eu vi que não era coisa da minha cabeça, que realmente existia, né, que essa coisa que eu sentia, né, que eu intuía, estava realmente ali. E aí foi que eu conheci Jacob Böhme, que inclusive eu já tinha um livro dele aqui em casa, que um amigo meu tinha me dado há muito tempo, mas eu nunca tinha me detido a ler assim, entendendo quem é Jacob Böhme, né, e a influência dele na filosofia alemã, né? Então foram os filósofos alemães que me levaram a Jacob Böhme, né? E aí no Jacob Böhme foi que eu vi que, aliás, mais especificamente foi no Schelling, né, onde o Jacob Böhme, a presença do Jacob Böhme se tornou mais nítida, né? E que, pelo fato do Schelling tratar do problema da liberdade de uma forma tão radical, tão profunda, e eu descobri que isso tem raiz numa influência do Böhme, aí eu fui para o Böhme de todo jeito, né? E aí foi que eu vi, né, que o Böhme, né, Jacob Böhme, ele tem uma reflexão profunda sobre o problema do mal, né? Então, para você ser sensibilizado, né, vamos dizer assim, pela questão filosófica que torna o Jacob Böhme interessante, é a questão do mal, é a questão da liberdade, né? Então, você precisa ser tocado primeiro por essa questão, para você entender que lá no Jacob Böhme existe uma resposta ao problema do mal. É uma resposta teológica, claro, mas não uma teologia dogmática, ou não uma teologia de um Deus já pronto, acabado, né? De um uno inefável que simplesmente emana graus cada vez mais separados de si, como era no Plotino, no neoplatonismo alexandrino. Não. Em Böhme, o que acontece em Böhme? Em Böhme, nós temos a imagem do Deus vivo, a imagem do Deus que é um processo, da divindade que torna-se divino, né? Ou seja, uma divindade processual, uma divindade que tem um jogo de forças dialéticas, de dobramento, de nascimento, de engendramento do divino a partir de um fundo, de um sem fundo originário. Então, no Jacob Böhme, ele tenta falar de Deus a partir da natureza, do liber mundis,
Porque ali no Renascimento tinha muito essa ideia de que a natureza era um livro, né? Por isso que estava ali já prenunciando o nascimento da ciência moderna, né? Que vai enxergar a natureza como um livro divino, né? Tem uma raiz teológica muito forte. A ciência e a teologia ainda estavam imbricadas e estavam em processo de imbricamento, né? Então, ou seja, o Renascimento, principalmente o Renascimento alemão, na figura de Jacob Boehme, é essa tentativa de uma teologia, né, alicerçada numa filosofia da natureza, entende? Ou seja, uma teosofia propriamente dita, né? Então isso é que é interessante no Boehme. Boehme olha para a natureza e pensa do processo de Deus, do homem, do universo, como uma metáfora do nascimento da vida, da saída do inorgânico para o orgânico. Entendeu? Então, ou seja, a natureza, falar de Deus com categorias do processo natural é tanto já um pré-filosofismo, né? Um pré-filosófico, né? Ou até filosófico, porque Jacob Boehme faz o que Tales de Mileto, os pré-socráticos faziam. Eles tentavam falar do ser da realidade a partir de metáforas naturais. Entendem isso? Então, por isso que talvez Hegel vai dizer Jacob Boehme é o primeiro filósofo da Alemanha. E aí, o Jacob Boehme se torna um lugar especial para a gente observar o quanto a ciência se apoiava numa estrutura teológica, numa estrutura de uma epistemologia do simbólico, das similitudes, das analogias, das qualidades, né? Marte, Saturno, né? O engendramento, a alquimia, o sal, o mercúrio, o enxofre. Então, toda essa mentalidade do Renascimento, ela é uma mentalidade que está no berço da ciência moderna e que pode ser esse inconsciente da ciência moderna, que no fundo ainda é a forma como a nossa mente subconsciente, que é uma especulação que eu faço, enxerga essa essência da natureza, esse espírito da natureza, essa filosofia da natureza. Né? Então existem pensadores que reivindicam a necessidade que o nosso tempo tenha outra filosofia da natureza. E aí o Jacob Boehme se torna um lugar interessante, porque ele é ao mesmo tempo um filósofo, teólogo, mas dentro dessa coisa da natureza. Teólogo sim, né? Por falar de Deus, né? Por constituir um pensamento e um discurso sobre Deus, sobre a divindade, né? Então o Jacob Boehme, ele fala do espírito como se fosse natureza e da natureza como se fosse um espírito, né? Porque é esse paralelismo, ou seja, a natureza, o Schelling sintetiza isso muito bem, né? Quando ele diz a natureza é o espírito visível e o espírito é a natureza invisível. Então esse paralelismo de espírito e natureza é muito claro no Jacob Boehme e na filosofia romântica alemã. Então por isso aí Jacob Boehme já se torna, vamos dizer assim, um assunto muito interessante, né? E um filósofo que vale a pena ser lido, né? Claro, com a ressalva de que era do seu tempo, né? De que ele tratava de questões prementes do seu tempo, do século XVI. Mas também Jacob Boehme também tem outra coisa interessante. É a questão da mística, a questão do arrependimento, do mal, do sofrimento, da redenção, da liberdade, né? Ou seja, esse outro lado do Jacob Boehme também é muito interessante, porque é como se ele nos desse o mapa do espírito, né? Como se ele nos mostrasse, olha, independente, né, de religião, né? Ou seja, a ciência, a arte, a religião, a filosofia, existe uma estrutura do espírito, né, que é imanente à natureza, que está dentro da natureza, do interior da natureza, só que esse íntimo do espírito, ele é como a natureza, ou seja, ele é passado por um processo setenário, né? Esse processo dos 7 princípios, né?
Então, Jacob Boehme tem essa coisa, né, que eu acho que o Oettingen também resumiu de maneira muito interessante quando ele diz que toda a minha doutrina é um paralelismo entre a natureza e a graça. Acho que é essa a frase, não tenho certeza se é assim, mas é. Ou seja, paralelismo entre natureza e graça, entre natureza e espírito. Então, é isso que faz Jacob Boehme um filósofo, pensador interessante, né? Ou seja, é nessa possibilidade da gente conhecer o mapa do espírito, né? E da gente pensar esse inconsciente da ciência, que talvez seja a maneira como nós, os magos, os esoteristas, podemos conversar com a mente do universo, né? Porque a nossa mente subconsciente ainda conversaria com a natureza nessa epistemologia ali do Renascimento. Esse Jacob Boehme vale a pena ser lido.